Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 16 de dezembro, celebramos Santa Adelaide. Nossa santa de hoje nasceu no início do século X e era uma princesa, filha do rei da Borgonha, um reino que ficava dentro do território onde hoje em dia fica a Itália. Ela, desde criança, recebeu uma educação católica muito boa, era muito piedosa, muito virtuosa, e ainda jovem, ela casou com um outro rei italiano chamado Lotário. Apenas 3 anos depois do casamento, o marido morreu durante uma batalha, ela ficou viúva, e o rei adversário, que derrotou o marido dela, acabou mandando prender Adelaide, e ali na prisão ela sofreu maus tratos muito cruéis. Pela intervenção de alguns amigos leais, ela acabou conseguindo a liberdade e aí fugiu para a Alemanha. Foi pedir ajuda ao rei Otto, um imperador, na verdade, tinha muito poder. E o imperador Otto se dispôs a ajudá-la e mais ainda, se apaixonou por ela e os dois casaram. Ela se tornou então uma grande imperatriz, a Imperatriz Adelaide. Acontece que, alguns anos depois, ela ficou viúva. O imperador Otto morreu, o filho deles, Otto II, assumiu o governo e ela passou a ajudar o filho nessa função. E ela era muito querida pelo povo, porque ela, além de ser muito piedosa, tinha uma profunda vida de oração, ela tinha uma grande caridade para com os pobres, era muito sensível, muito generosa, então as pessoas amavam demais Santa Adelaide. Acontece que o filho, Otto II, que era o imperador, casou com uma mulher grega não virtuosa, chamada Teofânia. E essa Teofânia tinha muito ciúme de Santa Adelaide e queria ter mais poder, queria mandar em tudo. E ela via em Adelaide um empecilho para que isso acontecesse. Ela forçou muito a barra, passou a perseguir de várias formas Santa Adelaide e, no fim das contas, Santa Adelaide foi exilada pelo próprio filho. O filho realmente se deixou levar pela esposa e isso acabou acontecendo. Ela, lá no exílio, tinha várias preocupações, mas a maior era com os pobres do império que precisavam dela. Ela ficava pensando se eles iam ter o que comer, se eles iam ter recursos suficientes para poder se manter. No fim das contas, o filho dela, o Otto II, acabou caindo em si, viu a besteira que fez, como ele tinha se deixado influenciar negativamente, e arrependido, ele mandou que trouxessem a mãe de volta, se reconciliou com a mãe, só que pouco tempo depois, Otto II morreu. E aí Teofânia assumiu o governo, e ela passou a intensificar as perseguições em relação a Santa Adelaide. Só que, apenas 4 semanas depois que ela assumiu o poder, Teofânia foi assassinada. Ela se metia em muitas intrigas e acabou, de certo modo, sofrendo as consequências disso. Depois da morte de Teofânia, Adelaide se tornou a grande imperatriz regente da Alemanha. E ela se tornou ainda mais amada pelo povo, porque ela, com mais poder, com mais autonomia, pôde fazer mais pelo povo, especialmente pelos mais fragilizados. Administrou e governou com muita justiça, com muita solidariedade, com muita piedade. Ajudou também na difusão do cristianismo, especialmente pelo seu testemunho muito virtuoso, muito luminoso de vivência do Evangelho, de fidelidade ao Cristo. E quando ela já estava bem idosa, com mais de 80 anos de idade, ela decidiu se mudar para um convento beneditino que ficava na região chamada de Alsácia. E foi ali, naquele convento beneditino, que ela faleceu já com 86 anos, no dia 16 de dezembro do ano de 999. Sendo, a partir de então, muito venerada pelo povo, que muitos já tinham certeza de que Santa Adelaide era de fato santa e passaram a recorrer a ela, apresentando as suas necessidades e se inspirando no testemunho de vivência do Evangelho que ela deixou como grande mulher, como esposa, como mãe, como imperatriz. Nos inspiremos na vida de Santa Adelaide, peçamos a Deus, por intermédio dela, a graça de termos a mesma paciência, a mesma fortaleza, a mesma perseverança, para que saibamos esperar o tempo de Deus e, quando a oportunidade nos for dada,
aproveitarmos para nos colocarmos inteiramente a serviço de Deus e dos irmãos, sendo verdadeiramente a resposta providencial, caminho que aponta para a salvação. Santa Adelaide, rogai por nós.